A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43, que nos diz o seguinte: uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado, e como logo sarara. E ele diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 43, né, que fazia 12 anos que essa mulher tinha fluxo de sangue, ou seja, né, na linguagem popular, ela tinha uma hemorragia, um sangramento, né. E fazia 12 anos que essa mulher sangrava. 12 anos sangrando é muita coisa. Eu acho que se um ser humano fica um mês sangrando, já é demais. Alguns dias já é demais. Aí nós imaginamos aí uma pessoa 12 anos perdendo sangue. Sangue é vida, né? Uma pessoa, quando começa a perder sangue, ela começa a ficar pálida, ela começa a ficar frágil. Ela muitas vezes fica até sem poder caminhar, né? Então, nós vemos que realmente essa mulher aí sofreu bastante. E ela gastou todos os seus recursos com médicos, né? Mas por nenhum podia ser curada, né? Nós vemos o tamanho da fé dessa mulher. Se fosse talvez eu, você, que ficasse aí 12 anos sangrando, será que nós teríamos fé de chegar no Senhor Jesus Cristo e crer, né? Se o médico, humanamente falando, vamos falar do material e do espiritual, né? O médico, ele é material. Normalmente a humanidade procura soluções materiais, que são lógicas, né? Que fazem mais sentido, vamos dizer assim, né? Não conseguiu resolver. Será que eu e você creríamos que o Senhor Jesus Cristo, ou qualquer outro profeta, ou qualquer outro pastor conseguiria nos curar? Dificilmente, né? Nós vemos o tamanho dessa fé, que havia sofrido por muito tempo, havia gasto todos os seus recursos e não havia tido absolutamente nenhum sucesso em resolver o seu problema. Mas nós vemos que ela creu, né? Ela chegou por detrás do Senhor Jesus Cristo, tocou na orla da veste do Senhor Jesus Cristo. A orla da veste é a pontinha da pontinha da pontinha da veste, meus irmãos. Provavelmente essa mulher já estava tão fraca, tão debilitada, que ela chegou se arrastando ao Senhor Jesus Cristo. Inclusive algumas linhas teológicas, né, apontam para isso. Importante, acabei não contextualizando aqui, né, mas nessa ocasião o Senhor Jesus Cristo estava indo até a casa de um varão chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, né, e a filha de Jairo estava morta. O Senhor Jesus Cristo chega lá e ressuscita a menina. Só para contextualizar, só para não ficar algo vazio assim, tá, meus irmãos? Mas é basicamente isso. E no caminho, essa mulher vê que o Senhor Jesus Cristo vai passando por ali, toca na orla da veste dele, né? E logo em seguida o seu fluxo de sangue é estancado. O Senhor Jesus Cristo, vendo que essa mulher tocou na orla da veste da roupa dele, o Senhor Jesus Cristo pergunta quem é que tocou, e negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou? Havia uma multidão ali, né? E o Senhor Jesus Cristo sente que saiu virtude, sente que saiu glória dele, sente que alguém diferente tocou nele, pergunta, né? Mas os discípulos ali ainda não haviam entendido, né, o que estava acontecendo. Então, mais em seguida, o Senhor Jesus Cristo insiste. Disse Jesus: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: tá, Pedro, tem uma multidão aí, essa multidão realmente está me tocando, está me oprimindo, como tu estás dizendo. Mas eu estou dizendo que alguém cheio de fé, alguém extremamente diferente, me tocou e foi curado, porque saiu virtude, saiu poder, né? E aí
Então a mulher, vendo que não podia ocultar, se aproximou, tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Irmãos, nós vemos o tamanho da fé dessa mulher que havia sofrido, padecido por 12 anos, perdendo sangue. É muito grave. Humanamente falando, se nós formos imaginar, o tamanho da dor, do sofrimento que essa mulher passou é animal, né? E sem falar na desesperança que talvez eu e você tivéssemos se nós passássemos por uma situação dessa. Imagina, gastar todos os recursos com médicos e nenhum deles pôde curar o seu sangramento, né? Naquele tempo a medicina era extremamente limitada. Mas nós vemos que mesmo a medicina não tendo conseguido solucionar o problema dela, mesmo talvez ela indo nos melhores médicos, ela creu que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, que o Senhor Jesus Cristo tinha poder, tinha capacidade, tinha autoridade para fazer o impossível na vida dela, né? E eu quero dizer para você nesse dia de hoje que se você crê, não importa há quanto tempo você está sofrendo, não importa o quanto você já tenha tentado solucionar esse problema, essa dor, essa enfermidade, essa escassez, se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele é poderoso para curar qualquer sofrimento. Mas você tem que expressar a fé dessa mulher aqui, ó, que mesmo ela sofrendo por 12 anos, que é muito tempo, mesmo tudo dando errado, tudo dizendo que era impossível, mesmo ela tendo ido em vários médicos e provavelmente nos melhores médicos, gastando tudo que ela tinha, ela creu que não era um médico, que não era o homem que iria curar, mas que era o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje que se você crê que o Senhor Jesus Cristo é poderoso, é vivo, que Ele tem capacidade de mudar, de alterar essa doença, essa enfermidade, essa escassez, essa sentença talvez que foi dada na sua vida de derrota, de fracasso, de enfermidade, você não somente receberá o seu milagre, você não somente receberá a cura, você não somente receberá a provisão, mas você receberá a sua salvação, o perdão de seus pecados, a vida eterna, para que quando você e eu passemos desse mundo, não sejamos julgados, não sejamos jogados no lago de fogo como os ímpios, zombadores, os escarnecedores serão, mas que nós venhamos recebermos a salvação, que nós venhamos sermos arrebatados aos céus para habitar na cidade que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para aqueles que se arrependeram de seus pecados, para aqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém.